Fala pessoal, Isaac aqui. Embora, sem nenhuma dúvida, Sauron seja o Senhor do Escuro mais famoso, em razão principalmente dos filmes de Peter Jackson, Sauron certamente não foi o único a ter este título. Aliás, embora muito mais conhecido, Sauron é muito inferior em poder em relação ao seu antigo mestre, chamado Morgoth. E apesar de ambos terem possuído esse título de Senhor do Escuro, Tolkien nos mostra muitas diferenças entre eles, não somente em poder. Acreditar que Sauron é somente uma versão de Morgoth reduzida em poder é um grande engano. Neste vídeo falaremos sobre as principais semelhanças e diferenças entre Sauron e seu antigo mestre. Vamos começar pelas semelhanças e depois vamos partir para as diferenças. Como mencionado no título, tanto Sauron quanto seu antecessor Morgoth receberam o título de Senhor do Escuro. Mas o que isso significa exatamente? Significa que aquela entidade é reconhecida não somente como o representante máximo das trevas daquela era, como também é adorado como uma divindade por muitos. Além disso, tanto Sauron quanto Morgoth nutriam um profundo desprezo pelos elfos e pelos homens. Eles também são muito parecidos no quesito mentir e enganar. Neste ponto, talvez, Sauron até mesmo supere seu antigo mestre. Afinal, o professor nos diz que, mesmo durante o Império de Morgoth, nenhum plano que envolvesse uma trapaça mais elaborada era colocado em prática sem passar por seu tenente, Sauron. Mas Morgoth também não ficava muito atrás nisso. Depois de todo o sofrimento que ele causou, de ter literalmente entrado em confronto com todos os outros irmãos Valar, ele ainda conseguiu convencer Manwë, o chefe dos Valar, que estava completamente arrependido, e foi efetivamente perdoado e liberado depois de cumprir uma pena de prisão. Mas não pense que foi somente Morgoth que teve a chance de ser perdoado. Sauron também teve uma segunda chance. Ou seja, neste ponto, ambos os Senhores do Escuro também se assemelham. Por um lado, como mencionado, Morgoth foi perdoado por seu irmão Manwë, mas voltou a cometer crimes e voltou para a Terra-média após destruir as duas árvores sagradas que iluminavam o mundo. Já Sauron teve a oportunidade de se arrepender ao fim da Primeira Era, após a derrota de seu mestre. Mas ele não aceitou essa oportunidade. E acreditem ou não, Sauron foi cínico o suficiente para dizer que não desejava retornar a Valinor porque ele estava muito preocupado com todo o dano causado por seu antigo mestre e que alguém precisava cuidar da Terra-média, não é mesmo? Não acredita em mim? Aspas para as palavras do próprio professor Tolkien nas cartas número 131 e 153. Sauron, é claro, não era mau em origem. Foi um espírito corrompido pelo primeiro Senhor do Escuro, o primeiro rebelde subcriativo Morgoth. Foi-lhe dada uma oportunidade de arrependimento, quando Morgoth foi derrotado, mas Sauron não pôde encarar a humilhação da retratação e da súplica pelo perdão, e assim ele não fez conforme o ordenado, que seria retornar para ser julgado pelos Valar. Ele continuou na Terra-média, começando com motivos razoáveis, como a reorganização e a reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada entre aspas pelos Valar. No entanto, ele lentamente se tornaria uma reencarnação do mal e um ser que ansiaria pelo poder completo. Para finalizar as semelhanças entre Sauron e seu mestre, ambos corrompiam criaturas. Morgoth, por exemplo, criou entre aspas os dragões e Sauron aquelas aberrações que os Nazgûl montam, chamadas de bestas voadoras. E a última semelhança é que os dois Senhores do Escuro criavam e controlavam seus servos e exércitos na base do terror e da violência. Mas, agora que já vimos diversas semelhanças entre eles, vamos observar as principais diferenças. Vamos começar pela básica então. Morgoth é um Vala e Sauron um Maia. Em outras palavras, é como se Morgoth fosse um arcanjo, enquanto Sauron um anjo comum. Portanto, naturalmente a diferença de poder era enorme. Se por um lado, Sauron era um dos anjos mais fortes, Morgoth por sua vez também era o arcanjo mais poderoso. Então, a diferença de poder entre eles é algo fora de debate. Mas podemos dizer que a principal diferença entre eles é o objetivo final. Melkor simplesmente não tinha um plano. Ele odiava o mundo e seus habitantes, e desejava destruí-los. Já Sauron não desejava a destruição do mundo, mas que o mundo se dobrasse à sua vontade. Aspas para o livro O Anel de Morgoth. Portanto, já sob o nome Morgoth, quando Melkor foi confrontado pela existência de outros habitantes em Arda, com suas próprias vontades e inteligência, ele ficou enfurecido com a mera existência deles. E sua única noção de lidar com eles era por meio da força física, ou pelo medo. Seu objetivo principal era sua destruição.
elfos e mais ainda os homens. Ele os desprezava por serem fracos. Morgoth iria, sem dúvidas, caso tivesse sido vitorioso, acabar destruindo até mesmo suas próprias criaturas, tais como os orcs, já que eles lhe servia para um único propósito, a destruição dos elfos e dos homens. Ou seja, o mestre de Sauron era o clássico psicopata que queria ver o mundo queimar, sem grandes explicações e objetivos finais. Já Sauron, embora tenha caído, ele manteve sua característica principal, desde antes de sua queda, lá no paraíso. Ele permaneceu perfeccionista e odiava a ideia do caos gerado por cada pessoa possuindo uma vontade própria e conflitante entre si. Portanto, o plano de Sauron era dominar todas as mentes e todas as vontades dos seres da Terra-média, para produzir algo que, em sua mente, era a perfeição, de todos seguindo uma mesma vontade. Aliás, conforme demonstrado durante os filmes, o próprio Um Anel era uma ferramenta que roubava a vontade do portador aos poucos. O plano de Sauron era fazer isso em larga escala. Mas é curioso que, ao contrário de seu mestre Morgoth, que desejava aniquilar seus inimigos, Sauron acreditava que estava fazendo um favor aos dominados, pois no mundo que ele criaria, todas as vontades seriam harmônicas, e não haveria então nenhum conflito. Ele tinha certeza de que ele sabia o que era melhor para as pessoas mais do que elas mesmas. E ele demonstra isso repetidamente durante a obra, até mesmo perto do fim. Sabe aquele momento em que Aragorn, Gandalf, Éomer e os demais se encontram com seu emissário no Portão Negro? Então, mesmo ali, ele ainda propôs a eles, nos livros, que virassem seus escravos e reconstruíssem Isengard, que havia sido destruída pelos Ents. Em troca disso, ele prometeu que os manteria vivos. Aspas novamente para o livro O Anel de Morgoth. Sauron jamais alcançou este estágio de loucura nihilista. Ele não se opunha à existência do mundo, desde que ele pudesse fazer o que ele bem entendesse com ele. Ele ainda possuía essas vontades, perfeccionistas, em forma de relíquias em sua mente, de um tempo em que havia o bom em seu ser. Isso foi sua virtude e também a causa de sua queda, pois ele amava a ordem e a coordenação, e abominava todo tipo de confusão e atritos inúteis. Mas, embora na mente de Sauron ele desejasse criar um mundo perfeito, Tolkien diz que a prática seria bem diferente da teoria, e ele acabaria criando uma espécie de ditadura. Aspas para a carta número 183. Se tivesse sido vitorioso, Sauron teria exigido honras divinas de todas as criaturas racionais e poder temporal absoluto sobre o mundo inteiro. Assim, mesmo se em desespero os homens do Oeste tivessem contratado hordas de orcs e cruelmente assolado as terras de outros homens enquanto aliados de Sauron, sua causa teria permanecido irremediavelmente fracassada. Assim como fracassam hoje aqueles que se opõem ao Deus-Estado. Com exceção de uma minoria de líderes abastados, os homens do Oeste viveriam com medo e na miséria. Ué, Sauron queria transformar a Terra-média na Venezuela, então. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.